uma resposta ativa e integral, ou seja, ela toma conta da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade. Ela não é somente uma emoção, mas ela também não é somente uma reação, ela de certa forma toma conta da gente. É um juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Então nós fazemos algo mal por conta de algo mal que nós percebemos, ou seja, algo que o nosso senso de justiça, nós julgamos que aquela pessoa está errada, ela pecou contra mim, ou ela errou contra mim, ela está fazendo algo que eu não mereço, ou algo que eu não quero, algo que eu gostaria que não estivesse acontecendo. Pode ser, como nós falamos semana passada, alguém que está fazendo piadas de você, alguém que está falando de você, falando mal, ou pensando mal de você, ou até fazendo de fato algo contra você, e nós julgamos, então, o que essa pessoa está fazendo é errado, por isso que fala, num juízo moral negativo contra um mal percebido. É uma questão de percepção. Muitas vezes a pessoa irada, ela se irrita inclusive com coisas que são corriqueiras, com coisas, inclusive com a outra pessoa, muitas vezes estando inclusive certa. Não é assim, às vezes no trânsito, você, sei lá, a pessoa te fecha de algum jeito que você não gostou e de repente você viu que a pessoa não tinha opção, ou realmente era algo da lei, que ela estava dentro da lei fazendo aquilo, e você se irritou contra aquela pessoa, porque naquele momento você fez um juízo moral negativo por um mal por você percebido. Você percebeu o mal, parecia que aquela pessoa estava fazendo mal. E acontece que nessa questão da percepção, então as coisas acontecem e algo que, por exemplo, me deixa irritado, pode não te deixar irritado. O que irrita uma pessoa não necessariamente irrita outra pessoa. Então a mesma coisa pode gerar reações diferentes em pessoas diferentes. E a pergunta é, por que isso é tão importante? Por que isso acontece de fato? Porque de fato isso está revelando o coração, o que aquela pessoa realmente valoriza. Hoje, se o Cortez, o jogador do Grêmio, cruza o cruzamento curto lá, eu não me irrito mais, porque eu não dou bola, eu não valorizo mais isso como um dia eu já valorizava. Então, é muito do que a pessoa julga como sendo importante. Talvez essa é a grande pergunta para o irado. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante? Porque isso está ligado diretamente a uma percepção pessoal. Quando nós olhamos para o mundo, as respostas que o mundo tem a dar, essa aqui é a visão humanista, nós não concordamos plenamente com o que a visão humanista traz, e como eu disse já semana passada, a gente dá vários cursos sobre esses assuntos, e ira é um assunto recorrente, a gente constantemente fala sobre esse assunto. A visão humanista, e existe uma doença, eles classificam isso como uma doença mental. Você que é irado, você pode, talvez deveria ser classificado pela ciência humanista como um doente mental, porque existe um manual, eu botei até uma fotinho dele ali, um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, e ali vai então descrever todos os transtornos mentais que existem, e esse livro ele aumenta, de tempos em tempos eles aumentam esse livro, eles vão classificando novos transtornos mentais. Então existe talvez algo até que você faz hoje, que não é um transtorno mental, mas quando sair o DSM-6, talvez você vai se tornar um doente mental. Então você não é, mas a nova classificação talvez você seja. Isso aconteceu há poucos anos atrás, quando entrou o 4x5, eles aumentaram muito de tamanho. Então doenças entram e doenças saem também. Como, por exemplo, a questão do homossexualismo, que é um grande debate, não só no Brasil, no mundo, existe o tal do debate da cura gay lá no Senado, está ligado a isso, porque o homossexualismo, ele estava presente nesse livro como uma doença, mas ele saiu, então ele não pode mais ser tratado, você não pode mais tratar o homossexualismo. Inclusive, existe um grande debate hoje nos Estados Unidos, está tomando conta aí, não sei se você está acompanhando alguma coisa, se você acompanha algum pastor americano, mas eles estão com um grande debate lá, nesse momento, com as leis acerca disso. Se alguma pessoa que quer mudar o seu comportamento, ela pode ou não ter algum acompanhamento da igreja, de algum conselheiro cristão, que vai abrir as escrituras e ensinar a verdade sobre esse assunto.
Então, hoje o debate lá é fortíssimo, eles estão julgando essas questões aí em alguns estados lá dos Estados Unidos. Então, existe esse manual de diagnósticos aí, e existem classificações das doenças, e essa aqui é a doença do transtorno explosivo intermitente, TEI. Talvez você já ouviu esse termo, talvez você vai ouvir ainda desse termo, mas é algo que está aí presente no DSM-5, e aqui está a descrição, então, desse indivíduo. Ele é um indivíduo incapaz de gerenciar os seus impulsos agressivos, comportando-se desproporcionalmente ao fato ocorrido. Após a explosão, o paciente sente culpa, vergonha ou tristeza. Isso aqui é uma descrição, né, da doença. Então, né, vamos dizer, o sujeito vai lá e está no caixa do supermercado e o caixa passa lá e sai errado o valor e o cara já pagou. Já viu disso? E aí, agora não dá mais para devolver, porque já pagou, e aí tem que falar com o gerente e tal, e daqui a pouco o sujeito começa a se irritar com aquilo, e aí ele faz o quê? Ele se torna incapaz de gerenciar os seus impulsos agressivos. Então, ele se torna eventualmente agressivo contra aquela pessoa, contra aquela organização, sai quebrando coisas, e ele se comporta ali, segundo então o texto, desproporcionalmente ao fato ocorrido. Algo pequeno aconteceu, né? Ele teve um prejuízo de R$2, mas ele vai quebrar coisas de 200, 300, 400 reais. Tem alguns videozinhos de caras que entram em concessionárias e começam a quebrar todos os carros da concessionária por conta de eventos como esse, doenças classificadas dessa forma. Após a explosão, o paciente sente culpa, vergonha ou tristeza. Então, essa classificação, ela é, de fato, um tanto semelhante à classificação bíblica. Claro que nós não damos o mesmo nome, nós preferimos a classificação bíblica, principalmente porque a classificação bíblica nos traz esperança. Mas, para mim, que sou, que já fui, ou que tenho sido, talvez por muitos momentos, uma pessoa irada, é mais fácil eu dizer que eu sou portador de TEI, eu sou portador de transtorno explosivo intermitente, do que eu dizer que eu sou uma pessoa irada. Não é mesmo? Não pega muito melhor? Se eu falar para você assim, eu sou uma pessoa muito irritada, não pega muito bem, né, socialmente. Mas se eu digo, eu sou portador dessa doença, assim, 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 mas no fim das contas é a mesma coisa. Nós, como conselheiros bíblicos, claro, a gente sempre tenta classificar e denominar a forma bíblica, porque isso traz muito mais esperança. Se eu falo para um sujeito, e se eu como conselheiro bíblico eu digo assim, pelo que você tem me falado, me parece que você tem uma doença que se chama transtorno explosivo intermitente, é assim, assim, assim. E a solução para o transtorno explosivo intermitente, existe um coquetel de remédios que você vai ter que tomar internado, e o único hospital que aceita esse tipo de paciente é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Então você vai ter que ir para São Paulo, se tratar lá no hospital, tomar os remédios direitinho e tal, para poder sair dessa condição difícil que você tem. Isso é o transtorno explosivo intermitente. Mas se eu lido da forma bíblica, eu tenho muito mais esperança, porque a Bíblia me traz esperança acerca da ira, e esperança acerca de problemas desse sentido. Então a visão humanista, ela muitas vezes até explica algumas coisas, mas as soluções que o ser humano tenta trazer, elas são bastante limitadas. Obviamente, as pessoas que cunham esse tipo de definição são pessoas que não creem que o ser humano possui um lado material e um lado imaterial, que está lá dentro. Esses sujeitos, eles não creem em alma, não creem em espírito, não creem que uma pessoa pode ter o coração transformado, como nós cristãos cremos. Nós cremos em novidade de vida, nós cremos que pode existir transformação em Jesus Cristo, que o Espírito Santo pode nos ajudar no que nós chamamos de domínio próprio. Já ouviu esse termo? Você que é de igreja, você já ouviu esse termo várias vezes, domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio porque nós temos o Espírito Santo, não é mesmo? A gente não aprende isso constantemente. Mas se você chegar num médico e falar isso para um médico que está te explicando sobre transtorno explosivo intermitente, ele está te propondo um tratamento, e você diz para ele, olha, mas é que existe o Espírito Santo e ele traz um negócio chamado domínio próprio, né? É um dos frutos do Espírito. Ele vai dizer, tá, legal, né, seu inocente, né? Você é simplesmente um inocente. Nós estamos sobre bases diferentes, nós temos que admitir isso, e a nossa base é uma base de fé
no que a palavra fala acerca dos assuntos. Que nós somos não só esse ser material, nós não somos simplesmente química. Porque esse sistema aqui ele é explicado pela química do corpo. Existe um evento, de repente você tem um acesso de ira, por quê? Porque químicos são jogados no seu cérebro, né, os hormônios, sei lá, o que mais eles têm, né, quais são esses químicos, tal, os reagentes e tudo mais, e você, de certa forma, se torna descontrolado. E essa descrição fala um pouco disso, você se torna descontrolado. Mas nós cremos que em Jesus Cristo existe esperança, que em Jesus Cristo existe a possibilidade de nós agirmos diferente, de nós sermos diferente do que o mundo propõe. Nós cremos nisso, mas muitas vezes quando nós somos confrontados por esse tipo de verdade, para nós se torna às vezes dúbia. A gente pensa, será que as respostas bíblicas são tão boas? Será que as respostas bíblicas são suficientes? Ou será que de fato eu tenho uma doença? E eu preciso, sei lá, tomar esse remédio, eu preciso fazer esse tratamento especificamente, eu preciso, né, me render aos tipos de soluções humanas. Existem soluções mais leves também, que é o que o humanismo tenta propor, né? Existe a história do conte até 10, já ouviu falar disso? Então você discutiu com a sua esposa, ou está discutindo, e a proposta é conte até 10. O que é o conte até 10? Dê um tempinho e espere, né, que essa química no seu cérebro, ela baixe um pouco. A pergunta é se isso funciona sempre, se isso transforma a vida de alguém que tem constantemente acessos de ira, se essa é a solução aos problemas. Existe outra que você coloca uma borrachinha de dinheiro aqui assim, já viu essa? E a borrachinha de dinheiro você fica batendo contra o seu pulso, quando você está muito irritado, você começa a bater, e aquela dorzinha que você sente, vai te desviar, né, o seu cérebro vai pensar em outra coisa, você já não pensa mais na irritação desse evento, ou disso que está acontecendo. De novo, soluções longe de Cristo, de novo, soluções que não abarcam a ideia do Espírito Santo e o conceito de que nós não somos simplesmente química. Nós somos compostos também de um ser espiritual. Nós somos compostos de uma alma, de um espírito que pode e deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Biblicamente, nós temos uma ira justa. Nós vimos no texto agora há pouco, Jesus Cristo demonstrando uma ira que era justa. O que Jesus Cristo fez? Eu li agora há pouco o texto, ele entrou no templo e não só virou as mesas, mas também jogou o dinheiro daqueles caras, tudo que é lado, e fez ali vamos dizer, hoje seria um show ali dentro do templo. Aqueles mercadores estavam ofendendo a Deus. Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo não pecou, então, dentro da sua justiça, dentro do seu senso de ira, e nós cremos que existe também uma ira que o próprio Deus deposita sobre a terra, então existe uma ira santa quando Deus está sendo maculado, quando as verdades de Deus estão sendo ofendidas. Existe uma ira que é santa, ela possui uma justificativa que é santa. As intenções dessa ira são totalmente santas, mas quando nós nos iramos, normalmente os objetivos não são os objetivos de Deus, são os nossos objetivos. Não é porque Deus foi maculado, mas porque eu de alguma forma fui ofendido. Não é porque Deus está sendo ofendido ou desprezado, mas porque de alguma forma eu estou sendo ofendido, eu estou sendo lesado, eu estou tendo problemas por conta do que está acontecendo, e agora as pessoas vão ver o que vai acontecer, as pessoas vão ver do que eu sou capaz, e eu vou tentar então implantar a justiça pelas minhas próprias mãos, com a minha própria força, e eu não somente sou um juiz, que estou julgando rapidamente aquele caso, alguém me falou algo, ou algo aconteceu, eu julgo aquele caso e eu aplico a pena, agora aquelas pessoas vão ver o que eu sou capaz, o que pode acontecer com elas se elas continuarem fazendo isso.
E vai ser um exemplo, não só para eles, mas também para todos os outros que vão ver o que está acontecendo. E dessa forma, a ira, ela se torna explosiva. Ela é uma ira que ela é injusta aos olhos de Deus. Provérbios 29, 11 diz que um tolo expande, eu tenho aqui, né? O tolo expande toda a sua ira. Essa expressão é muito interessante. Você já viu um tolo expandindo? De novo a Bíblia sendo ofensiva, né? Aquele que expande a ira, ele é um tolo. Ele joga para fora a sua ira. Mas o sábio a encobre e reprime. O sábio, ele consegue dominar-se, ele tem domínio próprio, ele exerce domínio sobre si mesmo. O entendimento, versículo de Provérbios 11, 19, o entendimento, ou a sabedoria do homem retém a sua ira. É possível reter a sua ira. E a sua glória é passar sobre a transgressão. Pessoas o ofendem. Pessoas fazem o mal para você e você consegue ignorar, você consegue passar sobre a transgressão. Deus faz isso conosco. Nós chamamos isso de perdão. Já ouviu esse termo? Perdão é passar sobre. Lembra no Antigo Testamento, quando eles pintaram as portas lá, os umbrais das portas, e fala lá que Deus passou sobre as portas. Deus ia entrar naquela porta para fazer justiça, para derramar a sua ira sobre os primogênitos, lembra? No Egito. Mas Deus fez o quê? Ele passou sobre. E diz ali que a glória então do sábio é conseguir passar sobre, é conseguir perdoar. E para isso não é necessário, às vezes, horas, dias, meses, anos, porque às vezes a ira, ela é expansiva, ela se expande rapidamente. Agora, por que isso muitas vezes acontece na nossa vida? Porque a nossa ira, ela é injusta, ela não é a ira que segue os caminhos de Deus, é uma ira que está simplesmente ligada às nossas próprias reações. Então a gente pode ter dois tipos de ira, uma ira que é explosiva, onde a pessoa vai reagir gritando, batendo nas coisas, xingando, acusando pessoas, trazendo ataques verbais, ofensas, muitas vezes até violência, e a pessoa vai muitas vezes sofrer consequências graves, consequências gravíssimas disso. Pessoas perdem as suas vidas por conta disso, pessoas perdem famílias, pessoas perdem casamentos, pessoas perdem relacionamentos, perdem amizades, perdem igrejas. Conheço muitas pessoas que já perderam muitas coisas nessa vida, perderam a comunhão entre irmãos. Por quê? Porque tinham a ira explosiva. A ira explosiva, ela traz grandes consequências, e as consequências muitas vezes elas são visíveis, coisas quebradas dentro da sua casa, pessoas quebradas dentro da sua casa, problemas e mais problemas. Por que isso? Porque nós valorizamos coisas mais do que deveríamos, valorizamos muitas vezes a nossa justiça própria mais do que deveríamos. Se aquele sujeito, ele pudesse talvez se encontrar com o tal do lateral que bate o cruzamento curto, e ele pudesse conversar com ele por alguns segundos, e agora o tal do jogador vai entender que não é assim que se cobra um cruzamento, não é assim que se faz, e eu vou fazer agora a justiça. Essa pessoa vai ver toda a minha ira. Quais são reações, ou quais foram os momentos que você teve reações, talvez semelhantes a essas, onde você xingou pessoas, onde você gritou? Nós vemos lá nos frutos da carne sobre gritarias. O que a Bíblia fala sobre gritarias? Elas deveriam acontecer. Toda vez que existe uma gritaria é porque algo saiu errado. Agora nós temos também uma ira que ela é reprimida, ela é tão irada quanto a primeira, tão pecaminosa quanto a primeira, mas ela traz menos consequências.
onde as pessoas às vezes se fecham em melancolia, né? Não reagem, simplesmente sofrem com aquilo, muitas vezes se tornando frustradas, se tornando irritadas, mas interiormente, né? Guardam rancor, ou às vezes só bufam ou fazem similares, né? E demonstram dessa forma também a sua ira, fervem por dentro às vezes, mas sem demonstrar isso. Então, como que a gente identifica uma ira que é realmente pecaminosa? Ela é uma das obras da carne. A Bíblia fala que que as obras da carne, elas são infrutíferas, elas pertencem às trevas, que nós devemos reprovar as obras da carne. E a ira pecaminosa, ela é uma dessas obras da carne. Também fala em vários lugares da Bíblia que ela é natural ao coração do homem. Deus nos criou com a ira para que nós entendêssemos especialmente um dos aspectos de Deus. A ira, ela sempre envolve pensamentos e intenções, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu julgo que é o certo, que é o correto. Os teólogos dessa área falam muito que a crítica anda junto com a ira. Pessoas iradas são sempre extremamente críticas. Elas estão sempre criticando a forma como deveria ser algo melhor, você deveria fazer isso de uma forma melhor, você deveria fazer do jeito que eu quero. Então sempre tem a minha centralidade, sempre sou eu que estou no controle, ou eu deveria estar no controle disso tudo. Como que isso se revela muitas vezes dentro da igreja? Pessoas que são extremamente críticas, que tudo que se faz dentro da igreja está mal feito, que o louvor deveria ser assim, que a pregação deveria ser mais assim, que os ventiladores deveriam ser assim, né? Então, estão bem os ventiladores hoje? Então, que os ares condicionados tinham que ser diferentes, que deveria ser janela aberta, e outro dizer, não, deveria ser janela fechada, né? E cada um tem a sua opinião, e quando as pessoas se tornam constantemente críticas, essas pessoas acabam revelando a sua ira. E quando a ira se torna descontrolada, ela pode ir para um lado ou outro, ela pode se tornar ou explosiva ou rancorosa. E às vezes as pessoas guardam rancor contra a igreja, contra uma liderança, contra a igreja em si, e acaba então, o que acontece cedo ou tarde, essas pessoas então acabam abandonando a comunhão dos irmãos. Algo que Deus disse, não faça isso, não abandone a sua igreja, mas as pessoas, por se tornarem críticas, por se tornarem iradas, porque eu sempre falo, porque tinha que ser assim, porque ninguém me ouve, e tudo mais, ela sempre envolve, como eu disse ali, pensamentos e intenções. Ela é causada pela não obtenção de objetivos orgulhosos ou egoístas. É o que eu quero, do jeito que eu quero. Não vai ter, não vai ser assim, então agora vocês vão sentir o que eu posso fazer. E muitas vezes as pessoas podem tomar suas decisões baseadas em ira, seja muitas vezes um divórcio, seja às vezes uma saída da igreja, dizer, olha, tinha que ser assim, não está sendo, então não conte mais comigo, estou fora, não sou mais seu amigo, não me ligue mais, não quero mais saber. Semana passada nós falamos sobre esse aspecto aqui, e quando nós pensamos em ira, nós estamos falando sobre reações que são pecaminosas. Algo acontece, lembra, a gente falou lá em cima, né? Algo acontece, é o sol, é o calor, e esse calor traz algo para fora, reação pecaminosa. Está calor hoje, você pecou por conta do calor, você se irritou com alguém talvez, e aí você disse, mas é por causa do calor, né? Existe. O calor causa em você pecado, mas é porque você disse isso, é porque você fez isso, então eu pequei, eu errei, mas o que você fez é circunstância. Qualquer coisa que acontece em nossa vida não nos faz pecar. Pessoas, eventos externos, não podem, eles não têm a capacidade de nos
fazer pecar. Nós temos que reconhecer que nós pecamos por conta daquilo que está no nosso coração. Nós chamamos isso de motivações idólatras, né? Nós queremos coisas, nós desejamos coisas, a igreja tinha que ser assim, o louvor da igreja tinha que ser assim. É esse aspecto da minha vida, essa pessoa devia estar agindo assim comigo, ela devia me dar oi quando eu entro na igreja, não está dando, e agora então eu vou demonstrar a minha ira, eu vou fazer cara feia. Essa vai ser a minha reação pecaminosa. Algo acontece, circunstância, entrei na igreja, não me deram um oi, eu vou ter uma reação pecaminosa. Agora também não falo mais oi para ninguém. É isso que a Bíblia fala, essa é a reação correta, não é só uma reação egoísta, porque eu tinha um desejo, eu tinha uma motivação idólatra. Eu queria que as pessoas me tratassem bem. É injusto isso? Querer que as pessoas me tratem bem? Não é injusto, mas quando eu estou disposto a reagir pecaminosamente, é porque isso se tornou um ídolo na minha vida. Em vez de Deus estar controlando a minha vida, quem está controlando é o meu desejo de ser benquisto, o meu desejo de ser cumprimentado, o meu desejo de ser respeitado. Não estão me respeitando, então eu reajo pecaminosamente. Nós sabemos aonde isso vai chegar. Isso vai trazer consequências na vida do indivíduo. Vão ser, talvez, como eu disse, separações, vão ser excomunhões, vai ser saída de amizade e tudo mais. Mas graças a Deus, como eu já disse, nós temos as verdades do Evangelho que podem nos transformar, que podem mudar a nossa vida e mudar as motivações e as intenções do nosso coração. E se antes eu vinha na igreja para ser benquisto, para ser cumprimentado, agora eu posso inverter isso. Se eu coloco a Deus como a centralidade de adoração na minha vida, agora eu não preciso mais dos outros para ter essa aprovação, mas eu preciso dos outros para servi-los. E eu vou servir eles, dando oi para eles, mesmo que eles me olhem feio, mesmo que e dessa forma então, nós teremos agora reações obedientes. Então eu vou obedecer a Deus, independente do que as pessoas estão fazendo comigo. E por conta disso, todos nós experimentaremos bênçãos. Não é somente a pessoa que passa a ser abençoada, não, todos passam a ser abençoados. Pessoas ao seu redor passam a ser abençoados, quando uma pessoa decide fazer o que é certo. Você já pensou nisso? As suas decisões sobre fazer o que é certo, o que é errado, estão sendo dominadas pelo seu coração. E se o seu coração está sendo idólatra em algum aspecto, você está tendo más reações. De novo, quais foram os momentos onde você se irou, que você gritou, que você se zangou, que você reagiu gritando, batendo, xingando, se tornando frustrado, se tornando rancoroso, né, bufando, ignorando pessoas? Quais foram os momentos que isso aconteceu? Porque isso revela aquilo que você valoriza. Como eu falei, o cara que valoriza o futebol. Futebol pode ser uma idolatria para ele. E por causa do futebol, ele vai desobedecer a Deus constantemente. Você já ouviu falar de alguma pessoa que desobedece a Deus por conta de futebol? Eu conheço pessoas que desobedecem a Deus constantemente por conta de futebol. Ele vai ter reações pecaminosas, ele vai sofrer consequências. E ele precisa o quê? De um coração transformado. Ele precisa ter um novo coração, que agora então coloca Deus no centro da sua vida e que agora busca as coisas de Deus. Ufa, isso dá trabalho, hein? Quais são exemplos vívidos para você? Quem você já viu, quem que você conhece, que passou por dificuldades, circunstâncias difíceis, mas conseguiu gerar bênçãos? No que a vida dessa pessoa estava firmada? Deixa eu dar um pequeno exemplo de algo na minha vida pessoal. Esse exemplo normalmente eu dou nos cursos que eu dou aí em vários lugares do Brasil. Eu estava no seminário, 2007, muitos daqui já me conheciam. Em 2007 eu estava no segundo ano do seminário, e era um seminário lá no norte, lá na Amazônia, era bem longe da cidade e tudo mais. Era um lugar, né, tinha ali as
as suas circunstâncias, as suas dificuldades próprias, né? Eu estava no segundo ano do seminário e para poder acessar a internet eu tinha que pedalar cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros até o lugar mais próximo onde tinha a internet, né? Era difícil escrever uma carta, um e-mail, alguma coisa assim, telefonar, nem sempre funcionava, na verdade, a maioria das vezes eles roubavam os cabos de energia lá, e não tinha, energia não, os cabos de telefone, então não tinha telefone, correio era complicado também, o pessoal tinha medo de ir no correio, porque eles constantemente assaltavam o correio e assassinavam pessoas lá dentro, na linda cidade de Benevides, no Pará. Na cidade, inclusive, era proibido usar capacete, os motociclistas não podiam usar capacete por causa desses assaltos com assassinato, a pessoa vinha, assaltava com capacete, não sei como é que está sendo com máscara agora, né? Mas o capacete protegia o bandido, né? Então a pessoa passava lá, tanto no correio quanto na caixa, o pessoal não gostava de ir nesses lugares, na lotérica lá. E eu lembro que em muitos aspectos eu estava decepcionado, inclusive se eu olho meus e-mails dessa época, eu pedalava lá, e teve uma época que eu pedalei e escrevi um e-mail para a igreja, e escrevi também para os meus pais, que eu estava decepcionado com o seminário, com aquilo que estava acontecendo lá, com algumas coisas na escola, a forma deles lidar com certas coisas, alguns professores que eu acabei achando que me perseguiam, que eu não gostava muito deles, direção da escola, a própria igreja lá onde eu servia, eu também não gostava muito, tive algum conflito também com os missionários lá, e eu queria mudança, eu vi que seria melhor se eu trocasse de seminário. A igreja aqui na época acabou concordando, depois de muito que eu insisti, eles acabaram concordando com essa mudança, mas meus pais, eles não concordaram tanto, né? Eles talvez me conheciam um pouco melhor. E eu lembro que a resposta do meu pai foi a seguinte, né? Tiago, tente lidar com algumas dessas coisas, né? Tente aceitar, tente perseverar. Né? Será que esses professores aí do seminário não são mais ou menos que nem os seus chefes, aqueles que você achava que te perseguiam? Ou será que eles não são que nem aqueles seus professores da escola? Lembra quando você fez escola? Os professores também te perseguiam, eles eram maus, eles não sabiam nada. Será que não está sendo, será que não é você que está um pouco, deveria considerar certas coisas? E eu lembro que eu respondi para o meu pai, né? Como um filho responde para o pai, assim, do tipo, você não sabe nada, né? Eu escrevo aqui falando e você não sabe nada. E no fim das contas, acabei conseguindo trocar de seminário, fui para outro seminário, a coisa melhorou de certa forma um pouco, e eu descobri então que o problema não era eu. Ufa, é bem mais fácil dessa forma. E alguns meses depois, então, eu comecei algo chamado namoro, que depois foi para um noivado. E aí são novas pressões. Você sabe o que Paulo fala, né, sobre casamento, né, que são, quem quer um casamento vai sofrer angústias na carne, é esse termo que Paulo usa. Né? Por quê? Porque são novas pressões na vida, são coisas diferentes que você vai experimentar. Deixa eu até botar aqui, noivado, seminário, chefes maus, então estão lá as circunstâncias da minha vida, e eu acabei me tornando uma pessoa bastante, vamos dizer, até rancorosa, né? Uma pessoa desanimada. Depois de alguns meses de noivado, né, eu já não era mais uma pessoa alegre, eu tinha uma personalidade bastante alegre, e eu vi então que eu estava deixando de ser dessa forma. Na verdade, me tornei uma pessoa bastante amarga, até rancorosa, explosiva em muitos aspectos, e eu vi que isso estava piorando. E eu dizia para as pessoas que a minha noiva me tira do sério, ela consegue me fazer pecar. Dentro disso, né, eu coloquei ali, né, culpava os outros, tinha ira constantemente, tinha desânimo. E isso nos levou a embates bastante frequentes. Inclusive, nós acabamos terminando o nosso noivado 3 vezes. Por 3 vezes eu acabei o meu noivado. Né? Uma vez eu acabei, uma vez ela acabou, e uma vez nós decidimos juntos, para ninguém ganhar e ninguém perder, nós decidimos juntos. E nós procuramos vários conselheiros nessa época, a gente procurou pastores e tudo mais, e muitos deles, claro, muito bem intencionados e querendo ajudar, mas o sistema de transformação, ele estava muito baseado no
faça isso ou deixe de fazer isso, né? Faça isso, isso e isso, e pare de fazer isso, isso e isso. Eu desejava fazer essas coisas, eu queria fazer essas coisas, mas tinham coisas que de fato me tiravam do sério e que eu não conseguia explicar. Até que um dia nós encontramos então um aconselhamento bíblico, um conselheiro bíblico, tinha um pastor na época que estava plantando uma igreja conosco, e ele apresentou então um sistema diferenciado, onde não era simplesmente pare de fazer isso e passe a fazer isso, não, ele desceu aqui um degrau, ele foi para a questão das intenções do coração. E ele abriu 2 versículos, na verdade, conosco. Um deles foi Provérbios 22, 24. E nós estávamos fazendo um aconselhamento para casamento, nós estávamos desejando casar, e ele leu o seguinte versículo, Provérbios 22, 24. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim não fique preso numa armadilha. E ele leu esse texto para minha noiva. Ele falou, eu não aconselharia você a casar com esse sujeito que é uma pessoa irada. Pense uma pessoa que ficou irada. Até esse momento, ninguém nunca tinha me chamado de uma pessoa irada. Eu não me enxergava, eu não me via como uma pessoa irada. Mais adiante, tentando entender essa questão, estudando mais sobre esse assunto, então, eventualmente, nós lemos juntos Tiago 1, 19 e 20. Esse texto falou muito ao meu coração. Tiago 1, 19 e 20 diz assim, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um, ou esteja o homem sempre pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu lembro que um dos assuntos que eu levei para o aconselhamento, e é sempre assim quando chega um casal para o aconselhamento, a ideia sempre é, transforme o meu cônjuge. Toda vez que chega um casal para o aconselhamento transforme o meu cônjuge. Por favor, senhor conselheiro, transforme a minha esposa, transforme meu marido, transforme meu noivo, minha noiva, meu namorado, minha namorada. Ela precisa de ajuda. E foi assim que eu cheguei no aconselhamento. Minha noiva precisava de ajuda, ela precisava aprender a me respeitar mais. Ela precisava entender algumas verdades bíblicas sobre como lidar com, inclusive, um casamento cristão. E eu não percebia o quanto o meu coração também trabalhava negativamente naquele relacionamento. Quantas vezes o meu coração egoísta, o meu coração irado tomou a frente. E por conta daquilo que eu achava que era injusto que ela fazia, eu tinha uma reação bastante pontual e muitas vezes bastante irada, muitas vezes bastante direta. Eu queria fazer justiça, eu queria que o que ela fizesse fosse justo, mas Tiago 1:20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu queria que fosse feito justiça. Minha noiva, nesse momento, ela tinha que aprender a como respeitar. É errado ser respeitado. É errado desejar que a pessoa seja respeitosa dentro do relacionamento e honre o marido. É errado isso. Né? Por favor, me julguem agora. Não é errado fazer isso, mas quando isso se torna um desejo tão dominante que nos leva a pecar por conta disso, é porque isso não está amparado na justiça de Deus, muito pelo contrário, está amparado na justiça própria. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esteja todo homem pronto para ouvir. Eu estava pronto para ouvir? Não. Eu não queria saber os motivos, as razões, eu não queria ouvir o que ela tinha para falar, mas eu estava sim pronto para falar, em vez de ser tardio para falar. Em vez de ser tardio para mirar, não, eu estava pronto para mirar, pronto para falar, tardio para escutar. Eu estava fazendo exatamente o contrário do que Tiago 1, 19 e 20 fala. Por que isso? Porque eu queria justiça própria. Eu tinha um sentimento de autojustiça. Eu queria que a coisa fosse justa do jeito que eu queria, mas a ira do homem,
ela não produz a justiça de Deus. Graças a Deus, né, nós podemos experimentar, e eu pude experimentar uma transformação verdadeira. Eu fui quebrantado por esses textos bíblicos, eu fui convencido do pecado. E várias pessoas, talvez ao longo da minha vida, tentaram me convencer do pecado de formas, talvez, né, com mais dedos e com mais cuidado. E até foi arriscado o que essa pessoa fez, né, que falou: Tiago, você é uma pessoa irada. Eu lembro essa frase, quem é irado? Como assim? Porque a natureza das motivações, ela importa. Eu queria de fato ser ouvido, eu queria ser respeitado, eu queria ser reconhecido, isso era justo. Querer respeito, querer submissão, eu queria justiça. Mas a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu percebi que durante toda a minha vida, eu queria justiça, mas era uma justiça própria. Eu era uma pessoa crítica, porque eu era uma pessoa irada. Inclusive, talvez se vocês conhecessem aquele Tiago, né, talvez esse Tiago hoje não seria mais o pastor aqui de vocês. Vocês não chamariam ele para estar falando na igreja de vocês. Graças a Deus, então, através disso, nós fomos auxiliados num processo de transformação. Eu próprio fui auxiliado. E por conta disso, então, eu consegui enxergar o valor que a informação e o conteúdo da palavra de Deus tem para a verdadeira transformação. E eu podia ter entrado para caminhos de tentar, né, borrachinha e ficar, né, pensou como é que ia estar meu pulso hoje, né, ou de contar até 10 e perder, né, ia ter contado anos, não ia adiantar para uma transformação verdadeira, porque a transformação verdadeira, ela está no âmbito do coração. Não é uma mudança comportamental, mas é uma mudança onde nós incluímos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. A partir dali, então, eu comecei a ter um foco muito maior na palavra de Deus. Muitos, talvez, que me acompanharam durante esse período, puderam ver uma transformação, inclusive, no ministério, na minha forma de ministrar, na quantidade do uso da palavra no dia a dia. E isso, então, trouxe diversos frutos, inclusive um ministério de aconselhamento, que hoje tem na nossa igreja, hoje tem em outras igrejas, e isso hoje é bênção para diversas pessoas. Hoje, várias pessoas podem ser ministradas. Hoje nós temos um casamento que é sadio, um casamento que é equilibrado, apesar dos nossos corações estarem ali presentes. Nós temos hoje, como eu tenho falado, um ministério muito consistente, temos turmas aí em todas as regiões do país, ensinando sobre esses assuntos. Tudo isso porque um dia um jovem pastor irado teve que passar por uma transformação. Não foi fácil, não é fácil, na verdade, lidar com isso constantemente. Duas perguntas que sempre me fazem depois de eu falar sobre isso, porque essa história eu conto nas aulas, né, que eu dou. Duas perguntas que sempre me fazem. Você casou com a pessoa? Na verdade, eles perguntam se ela casou contigo, né? Será que ela aguentou, né? Sim, a menina aqui da história é a Ariane. Orem por ela depois. E daí eles sempre falam, eu queria falar com a sua esposa um pouco, né? Nem sempre ela está junto. E aí eu falo assim, talvez ela pode também contar a história dela, né? O lado dela. Dou uma amenizada assim pro meu lado, né? Eu não sou tão ruim assim, né? Calma, gente. Então, duas perguntas se eu casei e se é fácil hoje, né? Se eu já sou uma pessoa completamente transformada. E a verdade é que ainda sofro com tentações nessa área, né? Existem momentos na minha vida, existem circunstâncias que se abatem na minha vida que são difíceis, existem momentos onde a coisa, né, acende dentro de mim e eu tenho que perguntar para mim mesmo o que eu estou desejando, o que eu estou tanto querendo nesse momento, que vale a pena, eu estou julgando que vale a pena pecar, vale a pena gritar com meu filho, com a minha esposa, com um amigo, com um membro da igreja, vale a pena me irritar com aquela pessoa, vale a pena que eu haja de forma pecaminosa. O que eu estou tanto querendo, o que eu estou tanto desejando, que no fim das contas Deus não está me dando. Não é uma questão mais de que se a pessoa, ou se eu só
Deus não está me dando, eu estou disposto a reagir de forma negativa. E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é essa: o que eu estou desejando? O que de fato eu estou querendo? E você tem que avaliar isso. E o meu desafio para você, e isso é um desafio particular, o meu desafio para você é que você tem que se perguntar internamente, porque as pessoas ao redor não vão conseguir discernir isso. Aliás, se você quiser uma ajuda, um auxílio de como discernir isso, eu estou à sua disposição para te ajudar, te ouvir e conseguir te ajudar a discernir quais são as questões centrais no seu coração. Porque eu precisei de uma pessoa que me apoiasse nisso, que apontasse essa questão dos desejos, das intenções do coração. Hoje eu olho com muito mais facilidade, eu entendo o que eu estou desejando já no começo. E eu consigo avaliar e dizer, não vale a pena. Eu posso incluir a Deus nesse momento. Eu posso adorar a Deus ao invés de adorar a mim mesmo. Às vezes vai precisar de um plano preventivo, talvez você vai ter que ter um plano anterior, e talvez você vai ter que se perguntar, né, será que tem coisas ou pessoas com quem eu estou irado nesse momento? Como eu tenho reagido com as pessoas, por que eu estou reagindo assim? Ou talvez quais têm sido alguns resultados da minha ira? Talvez você está com a sua vida decaindo em alguma área, isso muitas vezes pode ser consequência da sua própria ira. Seja corajoso, pergunte para pessoas que estão ao seu redor, pergunte para os seus familiares. Eu sou uma pessoa irada? Você me considera uma pessoa irada? Não é fácil de lidar com isso, porque é algo que está no âmbito do coração. Não é algo que é visível, que a gente pode simplesmente transformar, né, que a gente pode simplesmente largar, né, o versículo de Provérbios parece, né, larga a ira, né, parece que tira do bolso e larga a ira, e ufa, né, agora, né, não é um trabalho constante, é um trabalho de percepção, de tentar entender, de tentar ler a própria alma, Como que a gente faz isso? Não é, né, com meditações, esvaziar a mente, não, é através da aplicação da palavra de Deus. Ela consegue discernir, Hebreus fala que a Bíblia de Deus ela penetra, ela consegue discernir inclusive as intenções do coração. A Bíblia consegue discernir as intenções e os desejos do coração. E isso nós temos que fazer. Temos que parar de nos associar a pessoas iradas, porque isso vai nos deixar mais irados, isso vai desculpar a nossa ira. Nós vamos dizer, mas todo mundo faz, mas esse é o jeito certo de se fazer. Porque pessoas iradas, elas admiram pessoas iradas. O próprio versículo em Provérbios 22, que a gente leu agora há pouco, não andeis com pessoas iradas, não ande, não seja amigo desses caras irados, desses sujeitos que se iram com facilidade, para que você não aprenda os seus caminhos. Deixa eu dizer um perigo que temos hoje na internet. Hoje nós andamos com pessoas sem estar com elas. E muitas vezes nós estamos admirando pessoas iradas. Existe uma tendência muito popular, inclusive, existe uma onda de popularidade de pastores irados. Isso começou nos Estados Unidos. Existiu um pastor lá que se tornou muito famoso por ser extremamente irado. Ele pregava gritando e xingando e denunciando as mazelas da sociedade e tudo mais, mas sempre de uma forma irada. Isso trouxe grande admiração. Hoje no Brasil existem vários seguidores desse cara, e eles se portam dessa mesma forma. O sujeito americano, esse inclusive, ele se arrependeu, ele mudou de vida e tal, tudo mais. Hoje ele é um pastor de uma igreja saudável, mas essa popularidade, inclusive, ela expandiu para outros lugares do mundo. Nós temos vários pastores hoje que, assim, sei lá, esses Instagram, essas coisas aí da vida, a pessoa, popularmente, ela se demonstra irada. Então, muitas vezes, se você é uma pessoa irada, você vai ter uma admiração de troca, né, de desejo de ser como essa pessoa, e você vai acompanhar a ira dessa pessoa. Não siga essas pessoas, né, muito pelo contrário, Provérbios 22 fala, não seja amigo, para não se tornar como eles. Você pode fazer isso também em relação à política. Temos políticos irados hoje no Brasil,
Nós temos dos dois lados, né? Tem gente que vai dizer, quem torce mais para a direita vai dizer, não, o pessoal da esquerda é irado. E de fato é. Né? Eles tentam fazer justiça, né? Eles falam em justiça social, o pessoal da esquerda fala em justiça social, e eles tentam fazer essa justiça através da ira. Eles se iram, demonstram a sua ira contra empresas, contra governos e tudo mais, e dizem, não, a culpa é do governo tal, a culpa é, né, e tentam então militar, ou lutar, ou destruir empresas, governos e tudo mais. Então a esquerda normalmente faz isso. E a direita, não muito diferente, também através da ira, tenta estabelecer as suas verdades, tenta estabelecer aquilo que julga ser correto. E através da ira do homem, tenta estabelecer uma justiça divina. Mas a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Muito cuidado, meus irmãos, eleições estão chegando. A conversa entre pastores durante essa época, ela é essa, né? E aí, quantos na sua igreja lá estão brigando por conta de esquerda e direita? Tem briga lá também? Tem briga lá. Nós aqui na igreja não temos tido grandes problemas com isso, né? Graças a Deus, os irmãos aí têm sido sábios nessa área. Mas as eleições estão chegando de novo, né? E nós estamos às vezes prontos para nos irarmos com o outro lado, porque nós queremos que a justiça seja feita, e nós julgamos que isso é justo, nós julgamos que isso é bom. Um lado julga que a justiça social é boa, e ela é boa, mas a forma de implantar ela não deveria ser através da ira. Por outro lado, nós também cremos que boas leis, boas práticas também são boas, mas a forma de estabelecer isso também não é através da ira. E muitas vezes por conta de boas intenções, e aí vem a questão das intenções que estão nos nossos corações. O que nós desejamos? Ah, não vai me dar, eu não vou ter isso, então agora. E a ira pode se tornar um grande problema. Então, estejamos atentos antes da ira atacar, estejamos atentos durante a ira atacar. Largue a ira, é possível. Creia em mim, é possível largar a ira. A Bíblia deixa isso claro, é possível largar a ira. Uma pessoa uma vez me disse, mas Tiago, quando a química do meu cérebro se entorna, e ela se entorna de um jeito que eu não consigo parar de xingar a minha esposa. Não é possível. É impossível. Nessas palavras ele está dizendo, Deus é mentiroso. A Bíblia diz que é possível, mas ele está dizendo que é impossível. É impossível. E eu pergunto para ele, se naquela hora que você está xingando a sua esposa, que você está descontrolado, eu ligo para você. Se eu te ligar aquela hora, e você me atender, você vai me xingar também? O que tu quer? Ah! Não, né? A pessoa vai atender e vai dizer, boa noite, né? Quem fala, quem gostaria, né? Ou quem vive em prédio, né? Já tocou o interfone lá de alguém que está irado e de repente, sim, pois não, né? Sai da porta suado, assim, camiseta rasgada, marcas de unhas, assim. Pois não, o que gostaria? Né? Então, é possível. Muitas vezes nós não queremos, nós não desejamos, nós não queremos perder, entregar os pontos, nós não queremos reconhecer que o nosso coração é pecador, mas é possível sim. Então temos um trabalho a fazer antes de nos irarmos, avaliando quando nos iramos, por que nos iramos. Existe um trabalho a ser feito durante, né, quando nos iramos, perguntar por que isso é tão importante, e depois de nos irarmos, né? Sim, nós temos que nos arrepender, sim, nós temos que perdoar e sermos perdoados, mas nós temos que nos perguntar, o que eu fiz que foi pecado? O que eu fiz que foi, de fato, pecaminoso? E o que está no meu coração? E como que eu tenho que entregar isso a Deus? Como que eu posso despojar da ira, né? Largar, jogar fora a ira? Último versículo para encerrar, Números 12. Abre comigo Números 12. Esse é um versículo surpreendente. Eu vou fazer você abrir porque toda vez que eu leio esse versículo, eu me surpreendo.
Números 12, 3. Esse versículo é surpreendente. Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia, né? Números 12, 3. Moisés, lembra que a gente falou de Moisés no começo? O que ele fez? Bateu na pedra, jogou as regras do chefe dele no chão, matou um sujeito. Moisés, esse Moisés, Números 12, 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Surpreendente. Esse sujeito é tido como alguém manso, alguém que o próprio Deus classifica como manso. Por que isso? Porque ele teve a sua vida trabalhada. Porque ele um dia, ou talvez vários dias, ou talvez por um bom tempo, passou por um processo de santificação. Se aproximou do Senhor e permitiu que o Senhor trabalhasse na sua vida. Trouxe consequências. Moisés teve consequências, será que desses pecados? Gravíssimas. Gravíssimas. Mas o próprio Deus chama ele de homem manso. Talvez o que mais manso que já andou sobre a terra. Se existe esperança para Moisés, meus irmãos, existe esperança para nós também. E a nossa esperança não reside num tratamento lá em São Paulo, com medicamentos e tudo mais. A nossa esperança reside na palavra de Deus. A Bíblia pode nos transformar. Deus pode nos transformar através da sua palavra. O Espírito Santo tem a sua ação transformadora também no nosso coração. E Jesus Cristo, no seu sacrifício, nos dando um novo coração, também nos dá essa esperança. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esperança. Acima da condenação, acima da tua ira vindoura, nós temos, Senhor, esperança. Esperança de que não seremos consumidos pela tua ira, apesar de sermos merecedores disso. O Senhor passa por cima das nossas transgressões, o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Muito obrigado, Senhor, porque não precisamos sofrer consequências eternas dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iras. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ser perdoados. Senhor, te pedimos que tenha misericórdia das consequências que muitas vezes colhemos por conta da ira, das consequências que experimentamos em vida, Senhor, por conta daquilo e por conta de quem nós somos. Ajuda, Senhor, cada irmão aqui, Senhor, a ter uma vida transformada nessa área. E que cada irmão que está aqui presente, Senhor, irmãos que talvez estão nos assistindo ou que vão nos assistir na internet, possam verificar que existe a possibilidade de viver uma nova vida. O Senhor nos apresenta uma novidade de vida. Não mais vivendo por quem nós éramos, mas vivendo por quem o Senhor pode nos fazer. E nós podemos ser hoje pessoas diferentes, porque o Senhor um dia morreu por nós. E nós somos gratos e queremos colocar o teu sacrifício, Senhor, em ação nas nossas vidas, perdoando uns aos outros, nas ofensas, mesmo quando as pessoas não merecem, mesmo quando somos injustiçados, assim como o Senhor um dia o fez. Não permita, Senhor, que o meu coração seja um coração irado. Me ajuda, Senhor, nessa transformação, e ajuda meus irmãos aqui. É por isso que oramos, em nome de Jesus, amém.